Olá, notáveis, sejam bem-vindos a mais um Notável Cast. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Hoje eu estou com um grande amigo, o professor Jonato Prestes, e antes de eu pedir aqui a palavra dele, eu vou falar sobre os últimos, ou melhor, não só os últimos, mas um pouco do currículo dele aqui, que está bastante interessante. Peço desculpas a todos vocês pela minha voz rouca. Estive viajando aí nas últimas 2 semanas, 4 dias de viagem nas últimas 2 semanas. De quinta a sexta, a sábado, e tô meio sem voz, mas vamos lá. O professor Jonato, ele é pós-doutor pela Western Kentucky University. Vamos falar sobre o que foi esse pós-doutorado aí, que eu tô curioso. Doutor em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal de São Carlos. Mestre em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba. Especialista em treinamento desportivo e graduado também em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. Não sabia que ele era aqui do Paraná. Além de autor de 5 livros, os principais aqui: Prescrição e Periodização do Treinamento de Força, Programas de Condicionamento Físico, além de vários artigos, né, um pesquisador exímio em artigos internacionais, nacionais no treinamento de força e, claro, treinador hoje de vários atletas de fisiculturismo. Professor, muito obrigado pelo seu aceite de estar aqui conosco. E mais do que isso, conta um pouco dessa tua história aí agora. Eu quero saber assim, olha, já que você falou que você é de Cascavel, a gente está aqui localizado em Curitiba hoje, mas como é que foi essa trajetória aí? Nasceu em Cascavel, foi parar em Maringá e agora está morando em Brasília? Como é que é isso aí? Show, show. Muito obrigado aí pelo convite, por estar aqui. É uma honra, né? A gente tá começando uma parceria boa, fazendo gravação de curso. A gente quer muito trazer um conteúdo de qualidade para as pessoas. Cara, assim, eu nasci em Cascavel. Meus pais eles começaram praticamente com o início da cidade lá. Quando meu pai morava lá, não tinha rua ainda, era só mato, né? E, cara, eu fiquei lá até os 17. Depois eu passei na Universidade Estadual de Maringá. Aí eu mudei para Maringá e fiquei lá dos 17 até 21 anos, quase 22, porque naquela época você ingressava na especialização ainda estando na graduação, faltava 6 meses para eu terminar a graduação. Eu terminei a graduação em 2001, são 22 anos de formado, Tô meio rodado já, né? 22 anos. Pois é. E aí, quando eu terminei a graduação e a especialização, eu fiquei 1 ano em Cascavel com um estúdio de personal. Aí logo em seguida eu passei no mestrado e fui para Piracicaba. Uhum. Aí ali foi o meu início nas aulas de pós. Se a gente for colocar no papel, eu tenho 19 anos de experiência em aula de especialização, né? Que a minha primeira foi no primeiro semestre do mestrado. Então, uma rodagenzinha boa. O mestrado lá em Piracicaba, então quando você começou já no mestrado em Piracicaba, foi quando que você fez o seu mestrado? Foi acho que o primeiro, foi em 2022, se eu não me engano. Não, 22 não. Desculpa, 2002 para 2003, uma coisa assim. Ah, já. Logo que você se formou. Quando eu terminei a especialização, deu 1 ano depois eu já estava em Piracicaba. Acho que foi, em Piracicaba. Ou foi 23, ou uma coisa assim. Legal. Uma coisa assim, Desde 2003. 2003, né? Isso, eu tô falando 23, 3. 2003, 3 para 4, eu acho que foi no 2004. Uma jornada aí, né? O que você estudou no seu mestrado? Cara, olha só que loucura. Eu entrei para estudar suplementação de glutamina em nadadores. Uhum. E a minha orientadora, a professora Cláudia, que hoje é professora da Unicamp, um abraço para ela estudava o sistema imune. Uhum. Aí eu entrei para estudar a parte imunológica. Uhum. E no final eu acabei fazendo experimentação animal. E a gente trabalhou com análise de variáveis imunológicas. E aí foi uma coisa que me marcou muito, porque na época, quando começaram as pós-graduações de fisiologia, ninguém dava aula de exercício e sistema imune. Uhum. E aí a minha porta de entrada mais fácil foi essa, porque ninguém dava aula disso, né? Que legal. Aí os caras me lotavam de aula para falar de exercício e sistema imune. Ninguém queria saber disso, mas eu ia lá e dava aula, né? E aí, o cara que participou da minha banca de mestrado foi o professor Sérgio. Ele era professor da Federal de São Carlos e aí ele falou, pô, vamos lá para São Carlos e tal. Eu fui lá, prestei e fiquei lá mais 3 anos.
em São Carlos. Em São Carlos, para fazer o doutorado. Isso. E o doutorado foi em que área também? Lá o doutorado é em ciências fisiológicas, então eu fiz numa área básica. Só que a minha tese foi treinamento de força em mulheres idosas. Né? Na verdade, eu fiz em humanos e continuei também trabalhando com modelo animal, que a gente fazia ovarectomia. Tirava o ovário e tal, e tudo com treinamento de força. O que aconteceu? Quando eu terminei o doutorado, pintou uma vaga na Metodista de São Paulo. E aí foi uma outra jornada na minha vida que foi morar em São Paulo. Então eu morei mais ou menos um ano e meio em São Paulo, capital. Aí pintou um concurso na Católica, que é a Católica de Brasília, que é a universidade que eu tô hoje. Isso era em 2010. Aí, apesar dela ser privada, ela tem o concurso mesmo, tudo certinho. Aí eu entrei, passei no concurso e já entrei direto no programa de mestrado e doutorado em Educação Física. Então eu entrei na graduação, mas também para orientar mestrado e doutorado. Legal. Isso foi 2010. E quantos mestres e doutores você formou? Mais ou menos? Cara, olha... Desde lá, 2010 você pode até contar hoje, 12 aí, anos. Você pode contar aí uns 20 lá vai pedrada. Vou Mas falar alguns nomes que você conhece. Ramires Tibana, mestrado e doutorado comigo. O Ramires, que estuda muito a parte do CrossFit, né? Isso. Da Randa Cunha, mestrado e doutorado. Tiago Trindade, doutorado. Bruno Magalhães, Bruno Magalhães, também doutorado. outro professor das nossas pós-graduações. Ele, Tiago Trindade. Tem vários, né? Tem outros também, todos muito importantes. Eu tenho pessoas que eu orientei, como a professora Vânia. Ela é professora da Universidade Federal do Piauí. Eu tenho outros professores que são professores da Universidade Federal de Rondônia. Então, assim, cara, para mim é um prazer, porque você forma um professor e ele vai formar milhares de alunos. Acho que esse foi sempre a minha motivação para não sair da Católica. Então, eu tô lá desde 2010 até hoje, ou seja, nós estamos contando aí, o quê? 13 anos, é isso? 13 anos, né? Exato. E nesse meio tempo que eu estava na Católica, eu consegui um incentivo para ir para os Estados Unidos para fazer o pós-doutorado, lá em Kentucky. E aí eu fiquei 6 meses lá, depois coletei os dados e trouxe partes dos dados para o Brasil e continuei escrevendo aqui. E aí lá também a gente aplicou o treinamento de força e também fizemos análises imunológicas, porque eles tinham uns equipamentos lá para fazer umas análises bem interessantes. Só que aí eu já era professor da Católica, então é como se eu tivesse pego uma licença, fiquei lá um tempo. Depois eu voltei e estou na Católica até hoje. Legal. Cara, então o treinamento de força, ele, desde a sua graduação ali, ele já estava, né? Desde os seus... desde a especialização, mestrado, doutorado, sempre teve treinamento de força. Claro que às vezes com, por exemplo, como você falou, uma suplementação de glutamina, depois essa questão das idosas, esse é um tema muito bom, né? Porque eu estudei idosos também no meu mestrado, e a gente sabe que um problema gravíssimo entre os idosos é a falta de força, a grande probabilidade de uma queda com aqueles menos favorecidos, né, em relação à quantidade de força, ou reação, né, e potência, enfim, e quebra de alguns ossos, quando quebra quadril, principalmente, né, algumas semanas deitado, cara, é impressionante o quanto destrói a vida de um idoso ele ficar deitado numa cama por uma semana, né? Eu tive um cliente uma vez que ele aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele caiu, só que ele não quebrou, só que ele ficou uns 4 dias internado no hospital. Quando ele voltou, ele treinava na academia comigo. Ele ia até a academia e ele treinava comigo. Quando ele voltou do hospital, eu fui atender ele na casa dele, ele não conseguia ficar em pé mais, cara. Eu treinava ele sentar e levantar do sofá, e aí ele fazia uma série de 10 repetições, e eu punha ele sentado no sofá e ele ficava assim, ofegante, respirando, ele não conseguia mais ficar em pé. Eu treinava ele ficar em pé por alguns segundos, e ele ficava igual um bambu, de tanta falta de força, né? A falta de força que ele perdeu naquele tempo ali. Como é que foi isso para você treinar mulheres idosas e perceber se o treinamento de força ele é capaz de melhorar essa qualidade de vida e reduzir o nível de mortalidade, principalmente relacionado a quedas? A musculação, eu comecei os primeiros contatos com ela quando eu era atleta de handball, ainda na escola, e aí eles levavam a gente para academia para fazer um trabalho complementar. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que eu gostava mais da musculação do que o próprio handball, né? Então, foi uma paixão. E ali até eu comecei a ver e conhecer os fisiculturistas ali da cidade que treinavam. E
E aquilo realmente brilhou meu olho, né? Então, uma coisa que eu sempre gostei muito. As idosas, para mim, sempre foi algo de muito prazer. Inclusive, eu posso dizer para você que tudo que eu obtive de dinheiro de financiamento do governo até hoje para fazer pesquisa foi com o público idoso. Então, os meus melhores artigos, o maior número de publicações que eu tenho é com treinamento de força e envelhecimento. A gente usa os questionários de quedas, por exemplo, risco de quedas, e sem dúvida a gente percebe que o treinamento de força ele é impactante no quesito reduzir a perda óssea, aumentar e manter a funcionalidade. O último aluno de personal não atleta que eu tive foi um cara que já tinha infartado 2 vezes. E ele era idoso, 75 anos, hipertenso, só tinha um rim só. E eu lembro que eu fui dar uma primeira aula para ele e ele também não queria treinar em academia. Eu tive que dar treino para ele na casa dele. E eu lia muito sobre isso. Foi muito interessante ver o quanto a gente precisa praticar para entender, né? Eu fui colocar ele para caminhar em volta da piscina. E quando deu 3 minutos de caminhada bem lenta em volta da piscina, ele teve uma dispneia, uma falta de ar. E ele estava com uns 120 batimentos. Cara, eu olhei aquilo e fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Eu demorei 6 meses para conseguir fazer ele agachar com o peso do corpo. 6 meses. Sabe como que eu fazia extensora? Eu colocava ele sentado na beira da piscina, entrava dentro da água, segurava o pé dele e fazia resistência manual para ele fazer extensora. Aí ele foi ganhando força e de repente eu começava a segurar as 2 pernas. Aí quando ele começou a me tirar da água sozinho, eu pensei assim, acho que agora ele consegue agachar. E aí a gente começou a fazer, claro, dentro da água a gente fazia um pouquinho de agachamento, corrida rápida, mas é outra coisa. Quando eu tirava ele para fora da água era muito difícil. Quantos quilos ele pesava? Cara, ele era bem pesado. Na verdade, ele tinha obesidade central e sarcopenia ao mesmo tempo. Ou seja, centro do corpo, acúmulo de gordura e nas periferias, braços e pernas, falta de músculo. Falta de músculo, cara. É impressionante, assim. Tomava pelo menos 6 remédios, 2 ou 3 só para controle de pressão arterial. Só tinha um rim, ex-fumante. Caramba, cara, foi excepcional. Eu vou te dizer. E aí, personal notável, você tá preparado para atender um cara desse? Não, dá medo. Dá medo, não, né? E vou dizer, cara, assim... Tá bem preparado. Foi muito legal porque ninguém queria dar aula para ele. Ele era um cara milionário, tinha dinheiro para pagar o preço que fosse para fazer aula. E todo mundo tinha medo. Assim, eu dava aula para ele, eu não sei por que eu tinha tanta segurança, mas, cara, ele podia morrer fazendo aula. A qualquer momento. Já tinha infartado 2 vezes, né? Mas foi muito bom, eu trabalhei com ele quase 2 anos. Cara, e esse tema é muito legal de trabalhar com idosos, e a gente tá falando aqui, você que é autor de livros, né, de periodização, entende muito de métodos de treino, porque hoje a gente vai falar um pouco sobre métodos também, e já que a gente tá falando sobre esse público idoso, com certeza, né, assim como o próprio Bruno Magalhães, ele estudou também, né, alguns métodos específicos, se eu não me engano, para idosos, não foi? Para doente renal crônico. Pronto, tá aí. Falando em idosos, que tipo de métodos você já estudou e que a gente muitas vezes tem medo? Muitas vezes, né, eu vejo bem isso, né, o idoso, claro, você precisa ter uma paciência extra. Eu brinco que, cara, o idoso, eu lembro de uma senhora, Dona Vera, também, que eu atendia, ela fazia uma sessão lá de supino, aí dava um tempo ali, eu falava, vamos fazer outra, ela falava assim, mas deixa eu te contar uma história da minha vizinha antes, né, porque ele quer conversar e às vezes ele quer se amarrar um pouco, então a gente acaba usando muitas vezes métodos mais simples, porque se você usa ali um cluster, né, sei lá, um FST7, enfim, será que é possível usar esses métodos com essa galera? E aí te pergunto, que métodos você já usou? Não, legal, pergunta muito boa, excelente. Eu vou até usar o último posicionamento da National Strength and Conditioning Research Association, que é um documento, como se fosse um capítulo de livro, é um artigo, que eles falam das recomendações de treino de força para idoso, né? Assim, cara, nos primeiros meses, 2, 3 primeiros meses, eu gosto de fazer um treino bem simples, assim, corpo todo, full body, e 8 a 12 próximo à falha, mas não necessariamente indo até a falha. Porque eu acho que no começo a prioridade é aprender o movimento, que eles têm extrema dificuldade. Então é uma coisa que eu gosto muito. Mas pensando num idoso que passar de 3 meses de academia, tem alguns métodos que eu aprecio muito. Eu acho que um dos métodos fundamentais para idoso é a pirâmide crescente. Porque você usa aquilo como aquecimento neuromuscular, né?
Você não precisa matar ele em todas as séries, não precisa ir até a falha em todas as séries. Mas o fato de você progredir o peso a cada série é uma ideia muito interessante para idoso, devido à necessidade de força, né? Até para você sentir o quanto ele carrega mesmo. Exato. Porque assim, é muito comum o idoso, ele pega lá aquele halterzinho de 4 quilos na mão e ele fala, nossa, pesado, né? 5 quilos, ele fala pesado. Mas você pede para ele fazer, faz uma primeira série, pede para ele fazer 8 repetições, na segunda você pede para ele fazer 12, na terceira você pede para fazer 20 e ele faz com 20, ou seja, aquele 8 que tá fazendo lá naquela série de 8 repetições com 4 quilos não é nada para ele. Exatamente, a gente vê o quê? Que quando a gente vai calcular as repetições de reserva deles, fica uma repetição de reserva de 10, 12 reps, é muita coisa. Enquanto que o ideal seria deixar no máximo 3 repetições de reserva, né? Então é isso mesmo, a minha mãe, por exemplo, ela vai fazer musculação, daí eu fui lá com ela ia fazer 2 séries de 10, de repente eu vi ela já saindo do aparelho, falei, ué, tá... Nem ofegante não É, tá. não, e ela falou assim, eu falei assim, não eram 2 de 10? Você fez só uma? Ela falou, não, é porque eu fiquei com preguiça de descansar, fiz 20 direto. Aí, Quer pronto. dizer, né? Então, eu acredito muito, eu tive 2 experiências no nosso laboratório com idosos. As idosas que participavam do centro de convivência do idoso, que já faziam musculação e vinham fazer com a gente, e as idosas que começavam com a gente. Cara, quando a gente pegava aquelas do CCI, do centro de convivência, elas já estão tão mal acostumadas que se a gente tentasse aumentar a carga, elas quase que rejeitavam. Assim, era uma barreira enorme. Exatamente. Porém, é peculiar, essa pergunta é muito boa, porque quando a gente pegava o idoso do zero, e do zero ensinava ele o que era progressão de carga, o que era treinar perto da falha, não sei o quê, impressionante, eles aceitavam. Só que se ele já tivesse feito algo que o pessoal ficava passando muito a mão, era difícil progredir com eles. Por isso que eu acho que a pirâmide é uma alternativa legal. E outra alternativa que eu acho interessante é o próprio método 3-7. Adaptado, é claro, né? Que aí é o quê? Você vai colocar uma carga que faria 10 a 12, que é uma coisa que ele já está acostumado a fazer. Você vai fazer 3 repetições, pausa 15 segundos, sobe para 4, pausa 15 segundos, sobe para 5, até tentar chegar em 7. Como eu vejo o 3-7 para um idoso que já tem mais de 3 meses de academia? Uma forma de tentar ensinar ele o que é treinar até a falha. Exato. Porque o 3-7 ele é meio que um engana bobo. Ele começa muito fácil. Porque imagina, você colocou o peso que você faria 10 a 12. Aí tu faz 3, tu faz 4, ele fala, nossa, hoje tá moleza. De repente ele tá chegando no 7 até a falha. Então acho que são 2 métodos bem estratégicos, assim, que eu acho que funcionariam muito bem. E o cluster, eu acho que o cluster seria você fugir da falha concêntrica, ele pode ser uma alternativa interessante pro idoso. Só que aí normalmente no cluster a gente utiliza mais carga. Então, e aí existe a rejeição, principalmente dos... É aí mesmo que eu ia chegar. Nesse caso, eu faria um cluster tradicional, eu não colocaria incremento de carga. Eu deixaria fixo, sabe? Então, por exemplo, e aí eu até usaria em situações que ele não está se sentindo bem, que foi o que a gente fez com os doentes renal crônicos, né? Por exemplo, o mesmo peso que ele ia fazer 10 a 12, eu coloco para ele fazer 10 a 12, mas eu faço uma pausa no meio. Então, tipo, ele vai fazer 6 reps, parar 20 segundos, fazer mais 6 reps e ainda descansar entre as séries. Aí, na verdade, nesse cluster tradicional, acaba que fica, entre aspas, mais fácil. Sim, fica mais fácil. Principalmente se você tá dando pegar... um intervalo de 10 segundos no meio da série. Isso, exatamente. O único drawback, que seria o ponto que tem que ser considerado, é que a duração do treino aumenta. É isso. Porque o cluster tradicional, ele é assim. Aí você tem o cluster crescente, que você pode ir acrescentando peso. É um formato, né? E você ainda tem a redistribuição de intervalo de descanso. Porque talvez, para não aumentar a duração do treino, nós poderíamos, André, raciocinar o método de redistribuição de pausa. Como que é o método de redistribuição de pausa? Vamos fazer bem na prática para o podcast ficar legal para a galera aqui, ó. Beleza, você vai fazer uma série, 10 a 12, vai parar e vai dar uma pausa de 90 segundos. Show? O que nós vamos fazer? Para ficar ao mesmo tempo, nós vamos fazer 6, dar uma pausa de 30 segundos, fazer mais 6 e descansar 60 segundos. Isso chama-se redistribuição de pausa. Aí eu facilito por não causar muita acidose, porque assim, o que eu penso, André? Você tem um cara que tem esteatose hepática. Você tem um cara que o rim não funciona direito. Se eu fizer muitas séries próximo da falha, começa a acumular metabólito e fica difícil para o cara eliminar aquilo. O treino fica muito desconfortável. E uma coisa que a gente percebeu no estudo de doutorado do Bruno, estou falando isso aqui em primeira mão, foi que no grupo cluster, que tinha doença renal crônica, a gente teve mais aderência, velho.
Aderência. Essa que é a pegada, porra né? da palavra hoje. Cara, velho. aderência, Porra da porque palavra. imagina um idoso, de repente um paciente renal crônico, como você falou, e a vontade dele de treinar, né? Se as pessoas gostassem de treinar, nós não teríamos 5% de pessoas nas academias. Essa começa por aí. E agora, muitas vezes, você só incentivar métodos que geram essa acidose ou que geram esse esforço, essa dificuldade, muitas vezes a gente afasta essa galera das academias. Cara, tá Então, tendo trazer uma redistribuição de pausa. de pausa, é. Redistribui a pausa, divide no meio da série 30 segundos, ao invés de fazer 90 segundos depois, 30 segundos no meio da série, 60 segundos depois, para não estender muito o treino, porque as pessoas também falam que não tem tempo, né? Se não tem tempo, também não adianta você fazer treinos agora de 1h45. Eu posso falar do curso que nós vamos lançar ou ainda não pode? Será que sim? Diretor, pode ou não pode? Pode, não, vou dar só um pitaco. Vou dar só um pitaquinho, Agora. Olha só, na nossa mais nova certificação da Personal Training Academy, a gente tem uma parte que eu dedico só pro cluster. E aí, irmão, o que eu fiz? Eu peguei o último artigo de revisão que saiu sobre cluster e ele fala exatamente isso. Ele fala que, no caso da redistribuição, ele chama de método de redistribuição de pausa. Ele fala que ele é interessante pro personal, para esse trabalho que às vezes, por mais que você queira, você não pode fazer o treino durar muito mais. Tem que ser o treino de 50 minutos? Então tá. Então, em vez do cluster tradicional, que tem a pausa dentro da série e entre as séries, eu teria que redistribuir a pausa. Né? E aí eu expliquei tudo isso lá. Só pra dizer. Só para dizer. E não foi só esse, né? Não. O cluster é um dos métodos que nós utilizamos também nesse nosso novo curso. Mas tem outros métodos aqui interessantes, vou aproveitar esse gancho já aqui então para a gente falar, porque, claro, tem métodos tradicionais, biset, triset, superset, enfim, pirâmide, que são bastante conhecidos, mas tem métodos que são mais atuais, vou colocar assim, e que a galera tem, às vezes, não conhece, às vezes tem medo de utilizar com o cliente, por algum motivo, será que é muito intenso, será que isso daí é para fisiculturista? É interessante, a gente já está falando, ou para quem treina pesado, né, um powerlifter. É interessante que a gente já está falando do cluster para idosos, para a gente pensar nessa ideia. Mas, por exemplo, o método GVT, o SST, o FST7 e o 37, como você tinha falado agora, são métodos assim bastante investigados mais atualmente e que podem ser utilizados também com o público comum, personal do dia a dia. Pode, tanto é que aqui nas nossas filmagens eu não usei atleta, eu usei professores, né, que realizaram os métodos, inclusive a sua... Tá aí, a sua esposa, né? Ela tava passou reclamando. pelo processo. Ela tá lá, ó. Tava reclamando. Falou, peguei pesado. Mas foi legal. Ela fez o FST7 na flexora. E aí, ficou tranquilo? Não, é verdade. Não vem dizer que você não ficou, que você tava reclamando. Dizendo, nossa, aqui pertinho, assim, ó, do glúteo tava doendo, você falou. É isso, foi muito bom. Cara, então, o FST7 ele foi criado por um preparador de bodybuilders, que ele é um dos mais reconhecidos no mundo hoje, chama Rennie Rambot. Ele preparou o Jay Cutler, já preparou Phil Heath, caras que já foram campeões do Mr. Olympia na categoria Open, né? Como se fosse o Santo Graal. E hoje ele também prepara o Sebum, que é aquele americano que compete com o Ramon, tem toda essa hype dos dois aí, né? Campeão, né? Grande campeão. Né? Grande campeão. 2 vezes campeão no Mr. Olympia. Então, o Rambot, ele tinha uma visão que eu vou explicar rapidinho e depois a gente pode pensar como que isso se aplica em quem não é atleta. O Rambot, ele pensava assim, eu preciso criar um método de treino que cause tanto pump, tanto inchaço, como se fosse fazer uma bomba de água no músculo, que geraria uma pressão no músculo que soltaria a face. Olha a ideia dele, né? A gente sabe que não há nenhuma comprovação sobre isso. Mas o que ele pensava, André? De certa forma, esses caras têm umas ideias interessantes. Ele treinava um cara enorme. Aí tinha uma parte do músculo que não crescia direito. Ele falava assim, cara, eu acho que aquilo ali não tá crescendo direito porque a face tá muito presa. E se a gente soltasse a face ali, será que não ia ir mais sangue, irrigar mais? Não sei, certo? Então, empiricamente, normalmente surge assim. Empiricamente vai ser estudado, isso, né? Perfeito. Exatamente. A visão dele é uma visão empírica e a gente respeita. E quando eu falo aqui, eu não tô falando que a gente não... Né, não é a ausência de evidência que não tem evidência, que não seja verdadeiro. A gente tem que comprovar a evidência, não sabe ainda. Mas o fato é que, para mim, eu não penso tanto assim na face. O que eu penso? Qualquer treino que você tiver pausa curta,
eu chamo isso de micropausa, e manter o músculo muito sob tensão, eu acredito que sejam treinos que gerem uma acidose e uma restrição, principalmente uma restrição de fluxo sanguíneo, que já é suficiente para gerar hipertrofia. Então eu não preciso que ninguém estude o FST7 para dizer que ele é bom para hipertrofia, cara. Ele é. Porque tem vários outros estudos indiretos mostrando que restrição de fluxo sanguíneo gera hipertrofia, a gente sabe disso. Eu não preciso que ninguém faça um estudo com o FST7. Agora, eu não sei se o FT7 é suficiente para liberar a fáscia, eu não sei se ele gera... Ou se ele é melhor ou pior do que o outro. Eu não sei se ele gera mais ou menos microlesão, que é um assunto que nem vai dar tempo a gente tocar hoje, porque se for falar de microlesão a galera vai chorar, que eu já vou falar que, porra, aquela ideia de detonar o músculo para depois crescer, ela já tá caindo por terra já tem um tempo, né? A microlesão, ela só é importante até um certo tempo, certo ponto, se ela for muito exagerada, ela pode até atrapalhar. Mas o que eu penso? O que é a ideia do FST7? O 7 vem de 7 séries. E o FST é de Fascia Stretch Training, né? Então, você treino que soltaria a fáscia, né? Que é meio doido isso. Mas, enfim, dá pra gente entender o que o cara quis pensar. As 7 séries, eu acho que ele tirou da visão prática dele, sabe, André? De ficar vendo o atleta treinar e ver que com 7 séries era o pump máximo. Falava, deve ser 7. E deixou esse número aí, 7. Bom, eu não vejo o problema de um professor de academia fazer o FST5, se ele quiser. Vai, tudo bem, não tem problema. Qual que é a ideia? Pegar uma carga que tu faz 10 a 12 reps no seu limite e você vai pausar 10 a 40, de 30 a 45 segundos, sem mexer no peso. Então, fez uma de 10 a 12, falhou ou chegou perto da falha, vai descansar 30 a 45 segundos, vai de novo, até fechar 7. E ele achava que esse era um treino que geraria um pump enorme e que isso traria aquelas consequências outrora mencionadas aqui. Mas então, cara, é bem fadigante, assim, porque pausar 30, 45 segundos não é fácil, sabe? Então, o que eu penso? Se o teu cliente de academia não suporta 7, faça 4 ou 5. Não há nenhuma limitação de grupamento muscular. Inicialmente, por incrível que pareça, ainda não se usava o alongamento entre as séries, na história do método. E aí depois a galera começou a pensar, bom, já que é fácil, por que a gente não pega parte desse pausa entre as séries e joga um alongamento? Alonga. E aí existe já algumas evidências, por incrível que pareça, né? Então, inclusive, eu usei com a sua esposa. Se você deixa o músculo alongado entre as séries, além da gente saber hoje sobre as evidências de hipertrofia na condição alongada, tem uma outra questão. Quando você mantém o músculo tensionado, você dificulta a eliminação de metabólitos. Ou seja, aumenta o acúmulo e remove menos. Pela restrição de fluxo sanguíneo. Restrição de fluxo sanguíneo. Então, o alongamento, ele faz uma restrição de fluxo sanguíneo. Esse é um mecanismo conhecido e que não há dúvida. Então, o famoso CATSO, né? Se a gente for pensar no... É como se você colocasse um manguito, só que, claro, né? Salvaguarda as proporções. Então, cara, eu acho um método tranquilo, só que eu prefiro, assim, falando de uma ordenação, eu só aplicaria um FST7 num cara que já fez drop, já fez pirâmide, ou seja, para mim o FST7 é um método para fazer lá depois de mais de um ano de academia. Um método mais avançado. Mais avançado, na minha opinião. Então, teoricamente, são 7 séries, com pausa de 30 a 45 segundos. Isso mesmo. Para séries para 10 a 12 repetições. Uhum. E 7 séries, claro, e agora com essa intenção de alongamento entre séries. Na própria cadeira extensora, basicamente, tem algumas pessoas, né, dependendo do alongamento de cada um, só o fato de deixar... Deixa o pé atrás da almofada. Exatamente, Pronto. Fica alongado. Até porque, se você for pensar, André, eu acho que a ideia não seria fazer um alongamento muito forçado. Porque já tem a microlesão do exercício, quanto eu posso forçar para não exagerar. Então, eu acho que é só um leve alongamento mesmo. Eu vou falar, dói, cara. Né? É bem dolorido. Por isso que eu acho que uma pessoa que não tem mais de um ano de academia não deveria fazer. Porque o que acontece? Se você faz isso, você prejudica muito a progressão de carga. Você não consegue progredir carga. Então, eu subentendo que um cara que vai fazer o FST7 é um cara que já tem força. Já passou pelas bases metodológicas. E até vou citar um grande amigo, o Belmiro, por isso que eu gosto daquele livro dele de métodos. Porque ele não só explica o método, ele explica como usar pedagogicamente os métodos. E no final, irmão, nós somos professores de educação física. A gente tem a pedagogia na nossa veia e é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Pô, tu vai ensinar biomecânica, se você não ensinar pedagogicamente, o cara não entende nada. Então, na hora da progressão dos métodos, eu imagino que a pedagogia seja fundamental. Com certeza. E
Cara, é bastante interessante, né? Pensar nesse alongamento entre séries, assim. E outro método também que a gente tem falado, tem utilizado, é o SST. Qual a diferença, então, entre esses dois métodos, né? Já que um fala FST e a gente fala do Fast Stretch Training. Agora, SST significa o quê, então, Jonato? Legal. Bom, um relato interessante foi, vocês perceberam hoje aqui que o Fran e a Martina vieram aqui treinar, né? O Fran, que é um atleta 212, da 96 quilos, profissional, ele é treinado pelo Patrick Tuor. O Patrick Tuor é um cara que ele foi o precursor desse método, ele que propôs esse método. E o interessante eu já ministrei pelo menos 5 ou 6 cursos com ele. Então eu traduzia a palestra dele e falava a minha parte. Então eu pude entender o SST de perto, pelo próprio autor do método, né? Foi uma experiência muito boa. Um abraço pro Patrick, é um cara fenomenal. Cara, assim, não tem nada de novo no SST, é o que ele fala. O que ele fez? Ele juntou tudo num método. Porque ele pegou drop set, rest pause, tudo, e colocou tudo num método só. Por que ele fez isso, ele me falou? Ele falou que como ele treina bodybuilders muito avançados, ele acredita que ele precisava criar um método que gerasse uma crise energética no cara. Algo que ultrapassasse a normalidade. Porque esse cara que ele treina já fez pirâmide, já fez drop, já fez tudo. E o que significa a sigla SST, então? Sarcoplasma Stimulating Training. Em tese, se você fosse traduzir ao pé da letra, seria um treino que estimula o aumento do volume sarcoplasmático. O que ele me falou? Uma coisa que foi muito engraçada. Ele falou assim, cara, quantas microlesões você acha que esse cara que eu tô treinando já teve? Quanto de estresse oxidativo e metabólico você acha que esse cara já teve? Então a ideia dele, em tese, é muito interessante. Eu preciso criar um método que ele vai ter tudo num conjunto só. Aí é o SST. Para tentar estimular, tentar ultrapassar algum limite dele. E eu diria que o SST, cara, só para um cara com mais de 2 anos de academia. Porque para fazer o SST você tem que ser forte, você tem que ter muita força. Para fazer o SST você tem que ter muita resistência muscular. Ou seja, cara, não vale a pena fazer numa pessoa com menos de 2 anos de academia. Porque ela não vai ter condições de fazer. Acho que essa é a grande questão. Agora, eu posso aplicar num professor? Posso. Inclusive o Danilo fez. Ele fez um dos tipos de SST comigo. Na verdade, se eu não me engano, ele fez até 2 tipos. E tolerou bem. Só Danilo que assim, gosta de pegar pesado, né? Pegou pesado com ele? Pegou. E qual exercício que você fez, então, com ele? Cara, eu fiz o SST, se eu não me engano, eu fiz com ele no tríceps, extensão de cotovelo, e fiz na remada baixa. E qual que foi a pegada? Qual que é a pegada do SST? Eu vou falar de um deles. Tem pelo menos 3 tipos de SST. Eu vou falar um para não ficar muito maçante, né? Nesse SST, você começa assim. Você faz uma série com a carga de 10 a 12 até a falha ou próximo à falha. E aí, você vai fazer uma pausa de 20 segundos, não vai mexer no peso, e vai fazer o máximo de repetições que você puder. Aí você vai fazer mais uma pausa de 20 segundos e vai fazer o máximo de repetições que você puder. Então, nesse SST, você faz um conjunto de 3 séries com a mesma carga, com uma pausa bem curta de 20 segundos. É como se fosse um rest pause. Sim? O que muda isso? O que muda a partir dessa terceira série? A partir dessa terceira série, você sempre fica com o descanso de 20 segundos, é rapidinho. Só que aí você tira 20% do peso e você vai iniciar o que a gente chama de cadência excêntrica. Então ele vai fazer a concêntrica normal e segurar a excêntrica por 4 segundos. Vai fazer isso até a falha. Quando você falhar, você vai ter os mesmos 20 segundos só, você vai tirar mais 20% e você vai fazer 4 segundos de concêntrica. Você vai inverter a cadência. Excêntrica normal e 4 segundos de concêntrica. Sempre até a falha. Sempre até a falha. Só que se ele tá... é que tirou 20%, sim, né? Então, 20%. digamos lá, se ele estava fazendo com 100 quilos, tirou 20, entrou 80. Quantas repetições ele consegue fazer já nessa quarta série? Já que ele fez... Inicialmente ele fez 3 séries, então, né? 3 séries, basicamente de 10 a 12. Só que vai caindo, né? Chegando até o máximo, exatamente. Fez ali 10, na outra, de repente, 8, depois 6. 6, tirou 20%. Quanto que ele faz nessa próxima? Cara, na cadência excêntrica, eu imagino que normalmente, pelo que eu vejo na aplicação prática, umas 6 a 8 reps, assim. Né? Aí ele não aguenta mais. Eu ia falar 6. E pra cadência concêntrica é ainda mais difícil, porque você tá mais fadigado e aí tem que
fazia concêntrica lenta. Mas aí tirou menos 20% também, para conseguir fazer, porque senão aí já não conseguiria. Até porque você deu 20 segundos de intervalo entre todas essas séries. Só 20. E aí finaliza com 5 séries. Bom, calma aí, ainda não acabou o método. Por isso que, galera, por favor, hein, não vai fazer isso no treino do seu aluno amanhã. Não, eu vou até olhar pra câmera, pelo amor de Deus, não faz isso, tá Pronto, bom? por favor. Então, cara, aí depois da cadência concêntrica, tem duas possibilidades. Tirar ou não 20%, depende da fadiga da pessoa, e aí você faz uma contração isométrica no pico. Até quando? Até falhar. Aí é o seguinte, em tese acabaria. Tem gente que ainda tira 20% e faz as contrações explosivas até falhar. E o nome desse ST chama SST das contrações. Fantástico, cara. Fantástico, assim, olha. Apesar de ainda não ter nada muito científico com esse método, o Fernando Maradona, ele é atleta profissional da 212 também. E o cara veio fazer mestrado comigo. E aí a gente aproveitou e o mestrado dele foi uma investigação do efeito agudo do SST. E olha que legal. A gente fez medidas de ultrassom pré e pós-treino. E quando a gente comparou o ultrassom pós-treino do SST, inclusive do das contrações, com o treino tradicional com 8 séries, 1 minuto de descanso entre as séries, a medida de ultrassom deu muito mais alta no SST por causa do inchaço. E aí, ou seja, o nome do que o cara deu pro treino tá certo. Tá certo. É isso mesmo, é Sarcoplasma Stimulating Training. Claro, à medida que você for repetindo isso, o pump já não vai ser o mesmo. Claro. Meio que óbvio, né? Mas a gente entende que é um método que parece ser interessante, precisa de mais investigações crônicas. Inclusive, eu estava falando com o Fran aqui hoje, e ele falou para mim assim que ele, por exemplo, apesar de treinar com o Patrick, não tá usando o SST, porque não entrou bem para ele, não funcionou bem para ele. Então, gente, uma coisa importante de falar no podcast é o seguinte: o segredo do treinamento de força está longe de ser o método que você usa. O que importa é o contexto do treino. Então, por exemplo, com a Angela Borges, que é uma atleta pro, uma das maiores wellness do mundo, eu usei o FST7 porque eu precisava desenvolver aquele glúteo caudal, aquela gota. Então, em várias séries, eu deixava o glúteo alongado entre as séries porque era o objetivo dela. Então, o FST7 não estava lá porque ele é o melhor método de treino que existe. Ele estava lá por causa do contexto do físico dela. E uma coisa que eu faço muito hoje com os meus atletas é isso. Cara, os meus atletas têm no máximo 1 ou 2 métodos no seu treino. Não é aquele treino cheio de metodologia. São várias séries bem simples mesmo e pontualmente um método diferenciado. Eu acho que essa é uma grande questão, porque, cara, quando você ensina método, é como que você desse para uma pessoa que não sabe atirar um monte de espingardas e revólveres. Ele não sabe para onde atirar. Não adianta ter espingarda, ter revólver, o cara não sabe atirar direito. Então, quando a gente ensina método, eu fico com uma preocupação, porque, cara, eu dou curso de método há quantos anos? Eu nunca prometi que método era melhor que treino normal. Na minha vida, nunca disse isso. Os métodos, eles podem, por exemplo, fazer você ter mais densidade de treino. Você encurtar o treino. Vamos pegar o exemplo do GVT. 10 séries de 10 com 20 segundos de descanso entre as séries. Cara, um GVT você faz em 12 minutos. Só que a hora acaba o GVT, você tá destruído, cara. Você tá destruído. E às vezes, André, eu penso até no próprio personal, cara. A gente que já foi personal, que já deu aula das 6 da manhã às 10 da noite, cara, tem hora que a coluna e o pé tá doendo tanto que você não quer treinar porra nenhuma. E às vezes, mas tudo bem, mas se eu fizer um treininho de 2 minutos? Um treino de 2 minutos resolve. Pois é. E não só nós, né, enquanto personal trainers, mas o próprio aluno. Tem aluno que suporta bem carga, tem aluno que tem mais tempo, tem aluno que quer treinar mais pesado, tem aluno que gosta da dor muscular tardia, tem aluno que não gosta da dor muscular tardia. Perfeitamente. Então, os métodos, eles estão aí também para isso, né? Cara, será que é aquele negócio, né? Tem aluno que quer sentir um pouquinho de dor muscular, né? Então, variar alguns métodos, gerar um estímulo novo, fazer ele sentir aquela dorzinha que às vezes ele sente que ele treinou, por mais que a gente saiba que, né, não necessariamente você precisa ter a dor, ok? Já está resolvido isso cientificamente, mas é a sensação do aluno. E a gente pensar, como você tinha dito antes, né, na pedagogia, no entendimento do aluno que está ali, do teu cliente, para entregar o que ele está esperando.
Se ele Cara, tá esperando um treino de 30 minutos e que ele fique um pouco dolorido no dia seguinte, entrega isso pra ele. eu acho que o mais importante hoje, a gente tem que tentar entender é o seguinte: se você fosse depender de saber os métodos para ser um grande profissional de educação física, tu tava ferrado. Porque o cara que faz musculação um ano, ele aprende todos os métodos. Uhum. Ou um bodybuilder que nem fez educação física, se ele treinar para ser fisiculturista por 3 ou 4 anos, ele vai saber às vezes melhor dos métodos que um cara formado em educação física. Uhum. O que diferencia o bom uso dos métodos é você saber quando aplicar, como aplicar, em que situação, qual o objetivo daquilo. Por exemplo, eu não faço uma pirâmide depois de um drop set, não faz sentido. Uhum. Você fez o drop set, você fadigou, o cara detonou ele, depois quer fazer uma pirâmide crescente, que você vai depender de aumento de carga. Uhum. Não faz sentido. Uhum. Então, acho que essa é a questão principal que a gente poderia discutir, assim. Por isso que eu acredito que, apesar de ter muito professor de biomecânica, André, apesar de ter muito professor que quer falar de método, são poucos que realmente entendem. Uhum. São poucos que, de repente, sabem realmente levar isso para o dia a dia. Porque eu confesso, às vezes, quando eu dou aula na graduação, termino o semestre, os alunos olham para mim e falam: meu Deus, professor, o que eu faço com tudo isso? Eu falo: pois é, cara. Pois é, eu preciso te dar a ferramenta, mas você precisa saber usar a ferramenta. Muita informação. Exatamente. Agora, é exatamente isso, né? O meu desafio aqui na Personal Trainer Academy, meu sonho é fazer também com que o profissional ele entenda hoje que são tantas vertentes dentro da educação física que ele precisa se especializar em uma vertente. Né? Profissões mais antigas, tipo medicina, eu sempre uso isso porque a medicina ela é mais antiga do que a educação física. Sem dúvida. Muito mais. E eles já muito se mais especializaram. Condecorada, muito mais fortalecida também. Perfeito. É normal isso. Não tem tempo. E muito disso está até na própria especialização deles. Então, o médico cardiologista não pergunte de joelho, né? Não pergunte da articulação do joelho para um médico cardiologista, que ele não vai saber te falar, não vai saber operar. Então, dentro da educação física, você quer ser um especialista em quê? Né? Eu vou me especializar em bodybuilding, quero trabalhar com pessoas que querem construir corpos. Ok, a importância de você pensar nesses métodos também, né? Em métodos mais avançados. Não, estou pensando em pessoas, em idosos, em cardiopatas. Cara, é aquilo que você falou. A gente não está falando que um método é melhor do que o outro. Mas às vezes com esse público, trabalhar com métodos mais simples, mas incentivar eles de outra maneira, é outra pegada. Você está trabalhando com bodybuilder, cara, o cara tem que fazer aquilo e ele vai fazer. E vai gostar. Exato. Agora, e o cardiopata? Isso com medo ainda de morrer, aumentar isso, a frequência cardíaca, como aquele seu aluno, com 120 batimentos, estava passando mal. Tava mesmo, cara. Foi impressionante. E a gente só passando por isso que a gente entende, né, como que funciona. Parece, pelo que eu me lembro, que você falou pra mim que tinha uma pergunta-chave aí que você ia fazer pra mim. Cara, é uma pergunta boa. Você falou. É que são várias, né? A gente eu fui perguntando várias aqui, mas você sabe que eu tenho uma outra dúvida aqui, que é a seguinte: você falou do pump. E é engraçado porque às vezes a gente treina, faz um movimento, sei lá, um voador, sente um pump maior, por exemplo, na região mais proximal do peitoral maior, né, o famoso miolo do peito. Por mais que a gente não tenha muitas evidências mostrando que um tipo de treinamento vai trabalhar mais uma região da fibra do que outra, né, existem algumas questões agora sobre a hipertrofia regional, principalmente em quadríceps, né, eu acho que é o principal músculo estudado, concorda comigo? Acho que sim, acho que tudo começou pelo quadríceps. Né? Pra você ter uma ideia, André, esse negócio é tão louco, cara, que eu dei uma palestra 14 anos atrás falando de hipertrofia seletiva. Ninguém falava disso. E os caras olharam pra mim no final da palestra rindo e falaram assim: cara, isso daí é balela. Sabe o que eles me falavam na época? Eles falavam assim: o neurônio motor vai disparar e vai ativar todos os músculos por ele inervados. Quer dizer, eles estavam desconsiderando a biomecânica, cara. Agora eu vejo que com tríceps saiu muita coisa. Posterior de coxa já tem umas coisinhas, tem aquela comparação de flexora sentada com deitada, ressonância magnética. Maeu, né, 2021. Isso, tem também um trabalho que ele comparou hipertrofia de posterior de coxa entre a flexão nórdica e o banco romano. Trabalho excelente com ressonância magnética. Legal. Muito bom. E saiu umas coisas de bíceps. Cara, eu acho que sabe o que mais falta? Dorsais. Não tem nada com treino e ressonância de dorsal. Só com cadáver.
Uma das explicações que eu daria é porque, conversando com o Charles Lopes, é que a gente tem muita dificuldade de padronizar o ultrassom no dorsal, cara. As medidas são muito variáveis, aí você acaba tendo que abandonar aquela variável, sabe? Mas é um músculo que a gente precisa estudar mais em relação à imagem, hipertrofia mesmo, né? Tem umas coisas boas com a eletromiografia. Até porque o latíssimo do dorso, pensando nesse maior músculo das costas, né? Ou não o maior em si, né? Porque se a gente pensar em que ombro não posso considerar costas, né? Mas a gente sabe que o deltoide é o maior músculo dessa região, né? Ali, né? Tá Enfim. Mas é um músculo em leque, né? E existe pouca evidência, né, sobre essa hipertrofia superior ou inferior, né? Dessas fibras mais torácicas ou dessas toracolombares, né? Cara, tem um grande paper dorsal. recente, velho, que ele é do caralho. O cara, ele não avaliou a hipertrofia, mas ele pegou o eletrodo e colocou no latíssimo lateral superior, latíssimo lateral médio e latíssimo lateral baixo, cara. Aí ele avaliou as remadas em neutro e com 30 graus de abdução e com 90 graus. Cara, ficou lindo o artigo. O Krause já postou, eu já coloquei nos meus cursos esse artigo, mas é tudo com eletromiografia, né, irmão? Assim, a gente sabe que é um indicativo, mas precisa estudar mais, né? E, cara, deltoide. Deltoide é outro músculo assim, pouco que, cara, estudado. Meu amigo, é só eletromiografia. Eletromiografia tem bastante. Tem os estudando o full can, o empty can, né? As rotações, as posições. Até tem bastante coisa. Mas em relação à hipertrofia, realmente tem pouca coisa. É pouco, né? Acho que é uma coisa que E deltoide, eu acho que deltoide até, cinesiologicamente falando, é até mais simples, né? Também porque fazer uma elevação frontal e algum tipo de voador, assim, enfim, um voador com um tronco um pouco mais inclinado, chega a ser fácil de pensar que vai existir uma hipertrofia regional, né? A gente tem coisas, cara, que eu sempre falo assim. Tem um cara que ele é um pesquisador muito foda, ele fala uma coisa que eu respeito muito. A gente hoje tá nessa moda de falar de treino baseado em evidência. É super legal isso. Mas, cara, sendo muito sincero, vamos lá. Sabe o que ele fala? Ele fala que mais de 50% daquilo que a gente faz é arte. Ou seja, metade ou menos daquilo que a gente está fazendo é certeza científica. A gente acaba usando a nossa intuição, nossas coisas que a gente já aplicou e já deu certo. Ó, cara, hoje eu fui treinar a Martina aqui e eu pedi para ela fazer um agachamento com rotação externa do pé, estilo sumô. E ela falou assim, pô, mas eu não tô fazendo porque dói meu joelho, ela tem condromalácia, não sei o quê. E eles tinham falado pra ela não fazer mais, tal. Eu falei, não, peraí, eu já te avaliei, você tem adutor preso. Eu vou falar para você fazer a base, não vai ser aberta, vai ser uma base normal. Vai ser uma base similar àquela que você tem do agachamento, talvez um pouquinho mais aberta. Mas o que eu quero é a rotação externa. Ela fez e não sentiu dor. Ou seja, com o conhecimento que a gente tem de biomecânica hoje, se você onde souber onde o músculo começa, onde ele termina, você fala assim, cara, mas a dor é ali, então deixa eu deixar esse músculo quieto. Porque se eu abrisse muito a base dela, a hora que ela fosse agachar, ela ia sentir. Mas não era o sumô, era pro afastamento dos pés. Então, cara, eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo hoje é que com os estudos da anatomia, cinesiologia e biomecânica, a gente consegue prescrever uma musculação melhor. E não só para os praticantes de academia, pensando em prevenção de lesão, nessa coisa não. A gente consegue usar isso para performance. Sim. Até porque se a gente esperar estudo científico que comprove tudo, a diferença de um método, a diferença de uma posição, a gente nunca vai entender. E além do que a diferença dos públicos. Será que o idoso faz um treinamento desse com o idoso? Será que o atleta ele vai responder da mesma maneira? Então é impossível. Essa base cinesiológica, biomecânica, ela realmente eu acho. Ela dá uma direção para você, como um bom treinador, você aplicar os melhores treinos. Não, eu quero até agradecer vocês, porque assim, quando o Thiago veio fazer doutorado comigo, já fazia muito tempo que eu não postava nada de cinesiologia e biomecânica na minha rede social, porque pra mim eu pensava assim, isso é tão importante, tão óbvio, que, cara, eu vou postar de outras coisas. Mas eu vejo que vocês, cara, até o pessoal do Éder, o pessoal do BOP, o pessoal da biomecânica, todos vocês da biomecânica, vocês são uma galera da biomecânica hoje, né? Cara, vocês revisitaram e remostraram a importância da biomecânica, a posturologia. Caralho, velho. É que como eu sou do treinamento esportivo, lá na década de 20,
já era claro que você tinha que fazer mobilidade. Uhum. Já era claro que a técnica do movimento vem primeiro. Mas como a galera foi esquecendo isso, cara, quando vocês vieram com essas informações todas na rede social, cara, eu, por exemplo, eu me vi obrigado a voltar. Uhum. Falei, não, peraí, eu tenho que começar a falar disso de novo, porque o negócio tá foda. E graças a vocês, até eu comecei a ter vontade de estudar isso de novo. Uhum. Eu sempre falei isso pro Thiago, porque eu falei, cara, obrigado, porque assim, como você começou a conviver comigo, começou a falar disso toda hora, eu falei, porra, peraí, eu acho que eu tenho que estudar isso de novo. Então foi muito importante isso, cara. Eu agradeço muito, porque eu acho que a gente não tem que ficar colocando uma área na frente da outra na educação física. No final, a educação física é treino. E aí a gente usa essas nossas áreas para melhorar o treino. Com certeza. Eu acho que essa é a ideia. Movimento. Pô, cara, demais. Olha, ficou algumas dúvidas aqui ainda. Tá na hora da gente finalizar esse nosso podcast, mas olha, eu fiquei com dúvida, assim, e eu vou te convidar para um outro, pra gente responder sobre o método 3-7. Você falou do GVT, mas, né, a gente não... exatamente. Sobre o pump também, cara, será que o pump realmente ele tá relacionado a uma hipertrofia, né? Gerar esse pump maior, ele está relacionado diretamente à hipertrofia ou não? Né? Não, e a gente tem que deixar a galera com vontade, porque Exato. a gente nunca vai conseguir falar nada, assim, tudo em pouco tempo, né? Mas olha só, eu posso falar algumas coisas sobre o pump que eu acho interessante. Eu sempre tive uma visão multifatorial da hipertrofia. Então, por exemplo, tem aquele estudo lá que o cara fez uma sessão aguda, aferiu o pump, depois treinou e viu que existia uma certa correlação entre quem teve mais pump e aumentou mais a espessura do músculo ao final, né? Até tem esse artigo na minha aula. E aí tem um professor que eu vi uma vez na rede social dele que ele criticou ferozmente esse paper e tal, que ele mostrava que teve gente que nem teve pump direito, que não sei o quê. Mas é isso. O pump, dentro dos 20 itens que geram hipertrofia, ele vai contribuir com 2 ou 3%. Uhum. Então, eu não posso dizer que porque eu vi o teu pump, que é certeza que você vai ter uma super hipertrofia. O que eu posso dizer é o seguinte, é um excelente sinal ter um pump onde você queria atingir o músculo. Uhum. É um excelente sinal. E eu posso dizer que eu uso isso na minha prática, eu uso com os atletas. Quando eu estou preparando algum atleta, eu peço para ele me mandar vídeo do pump, não só da pose, mas vídeo do pump mesmo, dele fazendo o exercício. E eu consigo acreditar, porque se você for olhar a integrina, que é uma proteína de membrana, quando a gente incha muito o músculo, ela detecta esse grau de estiramento. Uhum. E ao detectar, ela dispara para dentro do músculo para vias anabólicas, essas que a gente já conhece. Então, eu acho que não tem muita surpresa. O que acontece? É que tem gente que não vai ter tanto pump. Tem gente que o pump vai ativar, mas não vai ativar tanto como outra pessoa. Isso é comum. Uhum. Ou seja, eu não posso imaginar que o pump é o detentor da hipertrofia. Perfeito. Eu posso imaginar que o pump traz uma contribuição e quanto a isso eu posso te dizer com toda certeza, não há dúvida. E uma contribuição, como você está falando ali, aguda, de você observar e falar assim, prático. Cara, atingir esse músculo. Porra, atingi ele. Né? Pronto, cara. Então, tá ali. Vamos imaginar que eu tenho uma maneira muito simples de explicar o inchaço, cara, do treino, assim. Tem gente que não entende muito bem. Mas olha só, velho. Quando que você incha mais? Quando você troca o treino. Quando você treina em outra academia. Quando você treina num aparelho que você não está acostumado. Concorda comigo? Com certeza. Então, na verdade, o inchaço é uma reação de alarme. Porque o teu músculo acha que machucou, mas não machucou. Uhum. E como não machucou, você incha e depois desincha. E na lesão a gente fica inchado por muito tempo, por vários dias, semanas. Então eu acho que é um belo sinal, porque se o teu músculo criou uma reação de alarme, significa que aquele estímulo realmente foi de quebrar a homeostase, né? Gerou um estímulo. Eu acho. Que legal. Porra, esse tema é muito bom, né? Aí a Ju, ela vem às vezes, sai do treino e fala, olha minha perna, olha meu pump aqui da minha coxa. Notáveis, muito obrigado. Cara, Jonato, sensacional, passou voando o tempo, inclusive eu posso falar que você já está convidado para voltar aqui, para a gente falar sobre outros métodos, para a gente falar sobre periodização, para a gente falar sobre bodybuilding, sobre os seus atletas, você falou aí de glúteo gota, enfim. Cara, a gente pensar de repente em hipertrofia essa mais regionalizada, será que acontece? Para quem eu aplico? Cara, é muito tema, mas quero agradecer então, mais uma vez, eu que agradeço mesmo. Valeu. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Notáveis. Quer deixar uma última palavra, alguma coisa? A minha última palavra é assim. Eu gostaria muito que os profissionais de educação física tivessem mais ética.
que a gente começasse a se preocupar menos com a postagem das outras pessoas, o que as outras pessoas estão fazendo, e que a gente se preocupasse um pouquinho mais em realmente ajudar os nossos clientes. Eu vou deixar um questionamento para todos aqui. Por mais que uma pessoa poste uma coisa errada, eu queria perguntar para vocês o quanto você detonar a pessoa na frente de todo mundo na sua rede social realmente é algo bom. Porque lembre-se, aquela pessoa, André, pode ter falado algo errado, mas ela é um ser humano. E quando a gente vai lá e detona ela na frente de todo mundo, ela pode ficar mal. Ela pode ficar depressiva, ela pode até cometer suicídio, cara. Então eu acho que esse é um tema muito sério. Para mim, uma das coisas que mais falta para educação física hoje já não é mais conhecimento. Você tem vários caras tops, vários. Mas para mim, um cara cheio de conhecimento que não tem ética, não dá. Ética profissional. Então, para mim, a ética profissional é uma coisa que eu queria deixar de recado aí. Porra, legal, hein? Notáveis, ética profissional, cuidado com o que a gente tá, com as críticas, né? Claro que a crítica ela é bem-vinda quando respeitosa. Então, a gente pensa muito nisso aqui também na Personal Trainer Academy. Obrigado mais uma vez, professor Jonato Prestes, hoje aqui conosco no Notável Cast. Um grande abraço a todos vocês, notáveis, e nos encontramos no próximo podcast Notável Cast, junto com mais grandes feras da educação física no Brasil. Valeu! Valeu!